sobre exercitando a responsabilidade. Sabemos que para uma pessoa se casar, ela precisa ser responsável. E quando nós nos casamos, nós nos tornamos um tanto responsável pela vida e pelas situações e pela todas as circunstâncias da vida de outra pessoa. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Falamos a semana passada sobre Deus ter criado o homem, né, para exercer domínio, e falamos sobre o domínio próprio. Agora nós vamos analisar, depois que Deus criou o homem e ele o plantou no jardim, para trabalhar, para lavrar, para guardar, Deus olha algo na vida do homem e percebe que existe alguma coisa que não está boa. Deus, ele olha para nós e ele vê coisas que não estão boas. Mas a questão é, nós precisamos também estarmos conscientes das coisas que não estão boas na nossa vida. Porque Deus olha, Deus sabe, mas é importante que nós tenhamos ouvidos abertos para que essa comunicação de Deus para conosco possa acontecer. E nós saibamos aquilo que não está bem na nossa vida. No caso aqui do tratado, é o casamento e o relacionamento. Nenhum ser humano que não está bem consigo mesmo vai ficar bem com o outro. Você vai entender durante o seminário que grande parte de sua desavença e de seu desacordo matrimonial tem tudo a ver com o seu mal-estar particular. Então, o mal-estar particular tem tudo a ver com as agressões e situações de incompatibilidade entre o casal, entre o relacionamento. Então, por isso que a primeira aula nós falamos sobre o domínio próprio, sobre a necessidade de você colocar em ordem a sua casa particular, colocar em ordem o seu coração, e isso tem que ser uma coisa para a vida inteira. A vida inteira você vai ter que trabalhar seu coração, sua alma, suas emoções, seus sentimentos, as coisas que estão fora de ordem, as coisas que não estão dando certo. Para quê? Para que a pessoa que esteja ao seu lado possa ter, no mínimo, um condicionamento favorável, dinâmica favorável de relacionamento. Então, se você olhar aí, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja... Que jeito? Tá. A solidão do homem era um estado ou uma essência? Um estado, né? Deus disse, não é bom que o homem esteja. Então, era um estado, o estado de solidão. Diga para o seu irmão qual a diferença de solidão e de solitude. A solitude é muito importante, não é? É você ficar com Deus, você ficar com você mesmo. São os momentos que você precisa ficar a sós, para que você analise, pondere, né? O salmista dizia assim, agradável ao Senhor a meditação do meu coração. É o momento que você medita, que você ora, que você pensa na vida. Isso é solitude. São momentos onde você precisa desse tempo, você precisa, né, desse espaço, tá? Agora, a solidão, ela não é boa. Por quê? Porque a solidão é falta. Toda vez que você fala de solidão, você fala de falta, tá? Então, a solidão é falta. Então, Deus olha e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Nós vamos falar um pouquinho da solidão, porque a solidão é um assunto muito pertinente nos relacionamentos. Hoje, o que você mais encontra no meio dos relacionamentos são pessoas solitárias, são pessoas sozinhas. Nós vamos analisar o que leva um casal, eles não optam, eu não acredito que seja uma opção. Eu acredito que seja um condicionamento do tempo, de algumas circunstâncias. Então, até eu gostaria da participação de vocês, de 0 a 10. O quanto vocês acham que os casamentos cristãos hoje sofrem a questão de solidão? Vamos lá. A falta um do outro. Companheirismo, nas decisões das situações, decisões de circunstâncias, entendimento, compreensão, um se interessar por aquilo que o outro está sentindo,
não descaracterizar o sentimento alheio, né? Tudo isso provoca solidão. Quando as pessoas descaracterizam, isso é bobeira. Isso aí você está sofrendo por causa isso aí não é relevante. Então, quer dizer, isso tudo trabalha para a solidão. Então, a solidão é a falta de... Vamos lá. Vamos primeiro entender o que é solidão, né? O que vocês acham? Solidão é falta do quê? Companheirismo. Tá. Companheirismo. O que mais? Compreensão. O que mais? Comunicação. O que mais? Amizade. O que mais? Vamos lá. Compreensão, entendimento, comunicação, amizade, companheirismo. Tudo isso aqui é solidão. O que mais que tem? Cumplicidade. Vamos pôr cumplicidade, vai. Cumplicidade, né? Ser cúmplice um do outro. O que mais? Ajudar um ao outro, amizade, ajudar. Entender fica na compreensão. Vamos lá. Está faltando alguma coisinha, uma coisa bem rudimentar. Diálogo nós temos aqui na comunicação, ó. Não entendi. Escutar, comunicação, né? Temos a comunicação. Isso, participar, companheirismo. Temos aqui companheirismo. Estar por dentro, né? O que é rudimentar, né? Vamos falar de algo bem rudimentar, né? Sofrer junto, né? Sofrer junto. Então, existem muitas pessoas que estão solitárias dentro do lar. Por quê? Porque falta o companheirismo, não é? Companheirismo que é você não estar apenas nos momentos bons, mas você também dividir os momentos difíceis, né? A compreensão, você compreendeu que um dá conta, que o outro não dá conta, é fácil para você, mas às vezes é difícil para o outro, né? E tem muito disso. Às vezes a mulher tem uma habilidade numa área, ela cobra que o outro tenha, o homem tenha, ele cobra que ela tenha, não. Então é necessária a compreensão. A comunicação, a comunicação não é falar. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Não é falar, porque senão o papagaio comunicava. Não é? Papagaio não comunica, papagaio fala. A comunicação é você verbalizar o que você está sentindo e fazer com que o outro entenda. Isso é comunicação. Então, comunicação não é falar, tá? Existem pessoas que falam, mas não comunicam. A comunicação é você falar aquilo que você está sentindo e fazer com que o outro compreenda. Isso é uma comunicação. Você se interessar como que e o que eu estou dizendo está chegando audivelmente para o outro. O que eu estou falando, como é que aquela pessoa, meu cônjuge, vai entender isso aqui que eu estou falando? Será que ele vai entender como uma cobrança, como uma acusação, como um ataque, uma alfinetada? Então, a comunicação, ela nunca pode passar do nível estabelecido de interpretação. Nunca comunicar-se para ofender, nunca comunicar-se para cobrar. Então, ela deve ser uma fala onde você verbaliza o que você quer dizer e você faz de tudo para que aquela comunicação seja adequada, interpretada da maneira certa, que aquela pessoa vai entender o que você está dizendo. Então, isso é comunicação, tá? É a mesma coisa um pastor pregar uma linguagem que a ovelha não entende. Então, fica meio complexo essa situação. Então, o Senhor olhou e para todos os animais havia uma companheira, mas para Adão não tinha. Adão estava só, ele sofria de solidão. Então a solidão é a falta de estudo, de um pouco mais, que cada um de nós sentimos dentro das nossas necessidades. Agora, qual é a causa de existir essas situações dentro do lar que vocês acham? Ninguém faz isso de propósito. Ninguém se afasta do cônjuge de propósito. Existe uma comunicação existente em alguns relacionamentos que é só o ato conjugal, o ato sexual. Existem cônjuges que só se relacionam quando fazem sexo. Isso é errado. Não se pode. Então, a necessidade de não permitir que o outro esteja sozinho.
na dificuldade, na lida, né? Você ter essa capacidade espiritual e emocional de entender a debilidade do outro, a fraqueza, o tempo que o outro está vivendo, não é verdade? O marido entender o tempo da esposa, a esposa entender o tempo do marido. E entender a soberania de Deus, que trabalha em todos nós, acima de tudo. Ninguém forma ninguém. Ninguém consegue moldar ninguém. Ninguém consegue transformar ninguém. Nós cremos na soberania absoluta de Deus. E na ação que revigora o nosso coração, que é a ação do Espírito Santo. Agora, o que ocasiona todo esse caos? Vamos falar do complexo de inferioridade. Pessoas que têm complexo de inferioridade, é muito perigoso quando são machucadas e se sentem inferiores num relacionamento. Por quê? Por ela se sentir inferior, ela vai... Inferioridade. Ela vai se isolando. O complexo de inferioridade vai fazendo com que a pessoa se distancie, para que ela começa a concordar com tudo, discordando. Ela começa a participar, não participando. Ela começa a sorrir quando não quer sorrir. Então, o complexo de inferioridade, quando a pessoa se sente inferior no relacionamento. Você tem que tomar muito cuidado com a sua personalidade no seu casamento. Pode ser que lá no seu trabalho você seja bombástico. Mas no seu relacionamento, vocês precisam entender que os dois precisam crescer juntos. Tá? Então, a moça casa-se com o moço, e ela é bombástica, tem uma personalidade viril e tal. E ela não percebe que cada um tem um tempo de crescimento, cada um tem uma adequação à vida. E aí você acaba deixando o seu cônjuge, eu digo tanto homem quanto mulher, para trás. E aí lá na frente você olha para ele e diz, é com isso que eu me casei? Então você precisa entender que a grande responsabilidade que nós temos na formação do nosso parceiro, da nossa parceira, é estarmos junto com ele na construção pessoal dele. Essa é a nossa responsabilidade. Porque às vezes a gente é muito fácil você olhar para o seu cônjuge e você, motor 400, está lá na frente, e ele esteve junto ali, né, nos bastidores e tal, e aguentando, e tal, e tal. Depois você olha para ele e fala, ah, meu Deus, é com isso que eu me casei? Né? Não fala, não faz, não acontece. Mas você o quê? Você deixou o seu cônjuge para trás. Então, a importância de não existir essa falta sua. Porque o que havia em Adão? Havia uma falta. Falta do quê? Não, falta de quem? Diga para o seu irmão, de quem? Não é do quê? Nós não temos falta do quê? A mulher não tem falta de um carro novo, não. O marido não tem falta, não. É de quem? Nós sentimos falta de pessoas. Nós precisamos de pessoas. É isso que você precisa entender. Nós não temos falta do quê? Não. Nós temos falta de quem? Sabe? De pessoas que são companheiras, que são compreensíveis, que se comunicam, que são amigas, que são cúmplices, que são ajudadoras e que sabem sofrer junto. Nós temos falta de pessoas. E aí o que acontece? Isso aqui, ó, você não pode se sentir melhor que o seu cônjuge. De forma alguma. Você não pode se sentir melhor porque você tem uma personalidade, porque você tem pontos positivos e ele tem pontos negativos, e os seus pontos positivos você potencializa ao máximo, só que ele também tem ponto positivo. Mesmo que você não potencializa, não admira, não administra, não tem, mas ele tem, e esses também são importantes. Então, a primeira questão é o complexo de inferioridade. Você não pode permitir que o seu cônjuge sofra de complexo, que ele se sinta diminuído porque você passa igual um trator por cima dele. Você já viu casais que um dos cônjuges abnegou, renunciou, trabalhou, sofreu, para o outro estudar, fazer faculdade, nananana, e depois o outro lá na frente, e aí começa a relacionar-se com pessoas do nível que ele cresceu, mas ele não esquece que a escada é ela, ou ele. Aí olha e diz, isso aqui não é bom não. Isso aqui é uma covardia de se fazer, não se faz. Tá? Porque tem um suporte, o alicerce está lá embaixo, o alicerce você não vê. Ele é rudimentar, você não vê, mas é ele que segura. Né? De uma casa, o rejunte, os lustres, tudo é o alicerce, que é bem rudimentar, mas é o que segura. Então, primeira coisa, não permita que o seu cônjuge sofra de complexo de inferioridade, que ele se sinta diminuído. Outra coisa, rejeição. Pessoas que trazem rejeição do lar e da família são pessoas complicadas de se lidar.
Quando você se casa com um homem, a rejeição, ela é muito mais complicada no homem do que na mulher. Tudo é mais complicado no homem, tá? Porque o homem é menos expressivo. A mulher, por ser mais expressiva, ela tem mais probabilidade de cura e libertação. Agora, o homem, quando ele tem rejeição, ele se torna amargo, azedo, rude, grosso, sucinto. Então, você precisa saber lidar com homens, ou mulher, né? Nós estamos falando de cônjuges, que sofrem de rejeição. Pessoas que sofrem de rejeição são pessoas que criam casulos, tá? E você precisa, pouco a pouco, ir desmistificando aquilo para você ser aceita no universo dele. Então, a rejeição é uma das causas da solidão. Então, vamos analisar. No lar antigo, ele não tinha nada disso aqui, ó. Aí ele se casa, como é que ele vai construir isso aqui de uma hora para outra? Não vai. Então, por isso que eu digo a vocês que casamento é uma construção, e é de pouco a pouco. Então, o seu cônjuge que sofreu rejeição, ele precisa ter a paciência, o companheirismo, a amizade, o amor, a amabilidade, para que ele consiga, senão ele não vai conseguir, tá? De 0 a 10, qual é a rejeição do seu cônjuge? Você precisa saber. A pessoa que você mais precisa conhecer na face da terra é o seu cônjuge. Você precisa conhecê-lo. Quais são os pontos fracos? Quais são os pontos fortes? Qual a dinâmica dele nos pontos fracos? Ele foge? Ele enfrenta? Ele ataca? Qual é a dinâmica dele nos pontos fracos? Então, todos nós precisamos aprender a conhecer o nosso cônjuge. Lembra o que eu disse? Não existe casamento ótimo. Não existe. Existe casamento que chega a ser bom. Quando é que o casamento é bom? Diga para o seu irmão do lado. Não, é para responder, já perguntei. Semana passada eu disse. Casamento é bom quando ele está sendo construído, só. Você está dedicando, você está investindo, você está aprendendo, você está melhorando, você está exercitando a prática cristã. Aí o relacionamento fica bom. Do contrário, ele fica de bom para regular, de regular para ruim e de ruim para péssimo. Então, você precisa entender isso aí. Bom, primeiro, complexo de inferioridade, tá? É uma coisa que atrapalha e muito no relacionamento. Rejeição. Outra coisa que atrapalha, timidez. Pessoas tímidas também causa-se, tá? Baixo autoestima. Como que você identifica o seu cônjuge baixo autoestima? Você sempre, para ele, é uma estrela cadente. Sempre é uma estrela. O cônjuge que sofre de baixa autoestima, ele é diferente do complexo de inferioridade, de rejeição. O baixo autoestima, ele sempre quer fazer alguma coisa para te agradar. Sempre, sempre. Parece que ele é a pessoa mais sortuda do universo, ele é a pessoa mais felizarda do universo, porque ele casou com você. Hã? Ele se casou com você. Então, fica uma bobona e um bobão, todo dia, todo tempo. Tá? Então, fica muito pegajoso, perde-se a identidade pessoal e parece que quer fazer jardins de rosa e quer adivinhar e sempre está sorrindo e sempre está... Não sei, você que sabe. Não, se estiver bom para você. Então, perde-se a identidade pessoal e, consequentemente, se torna desinteressante, infelizmente. Cônjuge sem identidade pessoal se torna desinteressante. Você precisa amar e manter a sua identidade pessoal. Mulheres sem identidade pessoal se torna desinteressante. Homens sem identidade pessoal se torna desinteressante. Pastora, qual é o meio entre ser um trator e ser um tapete? Tem um meio aí, não tem? Tem um meio. Você não vai ser nem um trator nem um tapete. Então você precisa aprender, tanto o homem quanto a mulher. Então, o que nós precisamos entender é que baixa autoestima cria-se uma situação desconfortável no relacionamento, né? Um dos cônjuges que o outro tem autoestima, ele começa a perder a segurança. Porque uma pessoa de baixa autoestima, ela não inspira segurança, tá? Por quê? Porque ela não existe dentro do relacionamento. Então, as pessoas precisam aprender a resistir. Algumas mais incisivas,
outras menos incisivas. Existem cônjuges que são mais incisivos. É isso, pá, 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 pá. Outros são menos incisivos. Olha, vamos analisar desse ângulo, vamos observar aqui, vamos... Tá, de todos os ângulos, de todos os métodos, precisa existir uma representação pessoal. Diga para a pessoa do lado, representação pessoal. Ninguém pode representar você. A aflição não pode, a dor não pode, a angústia não pode, o problema não pode. Você tem que ter a sua representação pessoal, tá? Uma das coisas também que cria a solidão no casamento é desentendimento. Tá? Desentendimento. Desentendimento cria. Pessoas que não conseguem se comunicar, não conseguem falar, não conseguem acertar. Então, cada um fica por um canto. Outra coisa, decepção. Existem pessoas que sofreram uma decepção no casamento que nunca mais conseguiram um relacionamento adequado, tá? Então, a decepção também traz solidão. Então, tem que tomar cuidado com essas situações, se houve, tá? Eu já falei, mas vou falar de novo. Discrepância no amadurecimento. Então, vou colocar aqui, diferença no amadurecimento. Cuidado com isso. Olhe para o seu irmão e diga, cuidado com isso. Não é porque você é maduro que você descaracteriza o seu cônjuge. O homem, a mulher, tá, o marido, sei lá, tá lá e conversa, e assuntos, e sabe... Aí chega dentro de casa, a mulher vai falar do preço da batatinha, ou não sei o que, não sei o que. A mulher, aí o homem vai falar do preço da gasolina e descaracteriza. Espera aí. Não se descaracteriza a pessoa, o ser humano, pela diferença de amadurecimento. Se você amadureceu rápido demais, cuidado para você não ficar duro. Não ficar uma pessoa incisiva demais, não ficar uma pessoa insuportável. Viu? Então, o amadurecimento também separa algumas pessoas. Muito cuidado com isso. Então, não é porque você amadureceu, porque você vê a vida de outra forma, que você tem os boletos para pagar, as contas para pagar, e você tem uma perto de você que é quase uma Alice, que você vai descaracterizar ela. Você não entende que ela é o seu jardim para você desfrutar? Ou o contrário, que você é uma mulher madura, experiente, e ele é quase um Peter, tá? Peter Pan, e você não descaracteriza, porque ele vai te levar para voar, né? Para voar, para passear. Então, muito cuidado com a diferença de amadurecimento. Não descaracterize o seu cônjuge pela diferença de amadurecimento. Isso tem acontecido muito em relacionamentos. Não faça isso. Não faça isso, porque isso diante de Deus é acepção, é covardia, é negativo aos olhos do Senhor. Tá? Se você comete isso, você está trabalhando para que a solidão exista. E a solidão não é falta do quê, mas é falta de quem? Homens ou mulheres que sofrem de solidão nos seus relacionamentos é culpa do cônjuge. Então, muito cuidado com a solidão. Muito cuidado com a solidão, tá? Para nós terminarmos a solidão, também discrepância na fé, né? Vamos falar sobre isso. Sobre mulheres que são crentes e maridos que não são crentes, tá? Aprenda a não fazer acepção de pessoas, tá? Aprenda a viver com o seu cônjuge de uma forma a ganhá-lo para Cristo. É o que Paulo explica, isso é importante, tá? A solidão afeta a sexualidade? Afeta. Pessoas solitárias não fazem amor, mas fazem sexo. Diga isso para a pessoa do seu lado. Pessoas solitárias não fazem amor, fazem sexo, tá? Pessoas solitárias, porque a abertura do coração não é na área sexual. Na área do sexual apenas sintetiza. Quando falarmos sobre sexo, vamos explicar qual é a área desde a infância que brota e nasce e existe a área sexual. Então, o sexo, ele não abre ninguém, ele não dá essa abertura, essa coisa boa de companheirismo, tá? Então, pessoas solitárias não fazem amor, fazem sexo. Então, você precisa analisar, na opinião dos homens e na opinião das mulheres, o quanto o seu cônjuge sofre de solidão por sua falta. De 0 a 10, não precisa dizer alto, apenas em sua mente. Seja bem justo com você. Companheirismo, compreensão. Sabia que Deus olha para você e sabe tudo o que você pensa do seu cônjuge? Olha que infantil.
Nossa, ai que Alice, pelo amor de Deus. Hã? Nossa, que imaturo. Meu pai, até onde? Até quando? Deus sabe tudo. Hã? Ai, meu Deus, ai que fraco. Ai, meu Deus, olha que mulher fraca. Pai amado, tenha misericórdia. Então, muito cuidado com a maneira que você trata, que você é homem, você é mulher, mas vocês precisam ser casados, vocês precisam ser uma só carne. Diga, eu entendi. Continuando. Bom, falamos um pouquinho sobre solidão. Diga assim comigo, todas as coisas que não estão boas em meu casamento é porque apenas um está fazendo. Então, todas as coisas que não estão boas no seu casamento é porque apenas um está fazendo. Por quê? Porque quando existe a participação dos dois, as coisas acontecem, as coisas andam. Quando os dois começam a cuidar da área financeira, vai embora. Quando os dois, por quê? Porque onde há concordância, há bênção. Quando dois de vós concordarem na terra, será feito no céu. Então, as áreas onde não existe concordância, que existe solidão, são as áreas que estão más. Tá? Então, eu quero que você analise aí, primeira tarefa, olha aí. Quais as áreas que não estão boas no seu casamento? Intimidade pessoal, amizade. Sua amiga e seu melhor amigo tem que ser seu cônjuge. Vocês devem brincar juntos, rir juntos, e vocês devem passear juntos, e deve ser gostoso estar com ele ou com ela. Seu melhor amigo deve ser seu cônjuge. Entendeu? Onde você conversa, onde você dialoga, onde você fala as coisas. Isso é importante. Onde ele te conhece, onde ela te conhece, só de olhar e bater o olho sabe. Intimidade pessoal, amizade. Intimidade sexual. Intimidade espiritual, oração e palavra junto. Intimidade financeira, funções materna e paterna. Analise o que falta em seu casamento e medite, nunca olhando para o seu cônjuge, mais para você. Que falta, diga para o seu irmão e para a sua irmã, o que falta no seu casamento. Diga assim agora os seus irmãos, diga, não é culpa dela, é sua. Agora você diga, não é culpa dele, é sua. Entende? Então o que falta no relacionamento, a responsabilidade, qual é o tema da aula? Exercitando a responsabilidade. Então nós temos responsabilidade naquilo que está faltando. Então quais são as áreas? O que está faltando? Tá, intimidade pessoal e amizade, intimidade sexual. No frio, ninguém quer fazer sexo. Não sei por quê. Compra um aquecedor, queima uma lata lá com álcool. Depois apaga o fogo, porque senão pega fogo na casa. O que você precisa cuidar das suas áreas de relacionamento. Intimidade espiritual, orem juntos, leem a palavra junto, falem da palavra junto. Intimidade financeira, onde os dois entram em acordo, tá? Funções materna e paterna. A sua função como pai está em falta, a sua função como mãe. Como é que você está nessas áreas? Analise isso e vê o que é que falta, tá? Então vamos continuar. Solidão masculina e feminina. Já estamos falando, né? Vocês estão casados um com o outro. E não é um casamento sozinho. É um com o outro que é casado. Então, tá. O Senhor disse assim, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Uma ajudadora capaz. Alguém que é hábil, que é útil. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e diga, você tem que ser útil. Quando a gente compra um enfeite para casa, aquele enfeite vai ficar ali. Né? Você vê aquele vaso ali? Mas, quando a gente casa com alguém que é útil. É utilidade, tem que ser útil. Porque é a vida. Você vai caminhar com a vida juntos. Diga, peso morto. Tem gente que casa com peso morto? Tem. Tem. E o que você faz quando você carrega com peso morto? Academia. Academia é óbvio, você vai largar. Você casou com o peso morto, você faz academia.
Por quê? Porque você conseguia carregar 20, o peso morto pesa 50. Então, você faz academia, musculação, emocional, espiritual, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vem, não estou aguentando, joga um pouquinho, academia de novo, até aguentar 50. Aí, quando aguenta 50, eu não aguento, Pai, tenha de misericórdia, leva ele embora. Aí, faz academia, oh Deus, até que não está tão pesado, né? Até que está leve, está gostoso. Ai, que bom, pelo menos... Não é sempre que você consegue construir tudo em uma pessoa que você vive com ela, não é sempre, tá? Nós estamos trabalhando para isso. Mas nós precisamos carregar alguns pesos do nosso cônjuge. E para isso nós precisamos fazer academia emocional e espiritual. Temos flexibilidade, temos longanimidade. Pessoas que estão casadas aqui, quanto tempo que pessoas não aguentam uma situação, um costume, um hábito, tá? Eu também não aconselho você aguentar e não trabalhar para mudar. Isso é omissão. Você precisa ter suporte, mas orar e trabalhar para que aquela pessoa possa crescer, porque esse é o objetivo. Você não fica contente em olhar para o seu cônjuge e ver que você ganha nota 10 em paciência e ele leva sempre 0 menos. Você fica contente com isso? Não. Então, você precisa trabalhar para que ele pelo menos passe de ano, né? Pelo menos 6, né? Pelo menos C menos, para poder passar. Você não fica contente, por exemplo, quando você é alguém que tem uma inteligência dinâmica para a vida e o seu cônjuge sempre ali, introspecto. Você vai trabalhar para que... Porque a pessoa que mais deve receber o seu investimento é você. Não. Quem é? Seu cônjuge. Ele deve receber o seu investimento. Por quê? Porque você tem para si, você vai oferecer para ele. Então, nós não estamos contentes com os nossos cônjuges que não estão. É muito fácil cobrar. É porque você, desde que casou, eu nunca. Você nunca. Lembra você, nunca um diálogo começa com você. Essa é uma palavra que nunca pode ser usada. Então, é muito fácil acusar, é muito fácil cobrar, é muito fácil pontuar. Né? É porque você não faz isso, nunca fez aquilo outro, nunca fez aquilo outro, nunca fez aquilo outro. Isso aí não vira nada. Essas conversas só servem para o diabo dançar. Tá? Quando começam essas conversas de você fez, Satanás falou, começou a baianada, vamos lá. E aí vem tudo quanto é demônio, vamos dançar. E os dois, os demônios dançam numa conversa dessa. Porque isso aí não vai dar em nada. Tá? O que dá é oração, amor, carinho, pessoas prestativas, pessoas dedicadas, que fazem coisas para construir. Ataque nunca deu em nada. Casa não é campo de guerra. Família não é campo de guerra. Família é um terreno onde Deus está. Lembra a aula passada? Palavra grega, a família, a casa, é comparada ao santuário, ao templo do Senhor. É onde Deus quer habitar, onde Deus quer ficar. Então, essas cobranças e essas situações, isso não leva a nada. Então, amadurecimento. Quem de vocês é mais maduro? Na sua opinião. Você ou seu cônjuge? Tá. E qual é a responsabilidade do mais maduro? Tá bom, você é o mais maduro, mas você tem pontos fracos. E esses pontos fracos você precisa dele ou dela, correto? É sempre assim. Uma só carne. Não é bom que Adão esteja só. A solidão não faz bem. O que tem ocasionado a solidão no seu casamento? Complexo de inferioridade, rejeição, falta de perdão. O que tem ocasionado? Você precisa tomar cuidado para que não exista solidão. Quem sabe você poderia conversar com o seu cônjuge, porque eu não sei o que aconteceu nos relacionamentos, que as pessoas não conseguem mais conversar de intimidade. No que eu te deixo só? No que eu provoco solidão em você? No que eu não consigo compartilhar e não consigo te acompanhar, eu não consigo, me rebaixar um pouquinho, não consigo, é algo que está difícil para mim. Não consigo te entender, não consigo te compreender. Tá? Às vezes você nem precisa fazer parte daquilo. Mas só do fato de você ter a humildade necessária para pelo menos compreender, para pelo menos entender que existem coisas que você faz com o pé nas costas, mas existem coisas que as pessoas irão anos-luz e não vão conseguir.
Habilidades são diferentes em nós. Alguns de nós temos habilidades e talentos em uma área e desenvolvemos aquilo, e outros nunca terão. Mas não é por isso que não são pessoas preciosas e valiosas. Não é por isso que não são pessoas importantes. Vamos desmistificar os nossos adjetivos. Não são somente os seus adjetivos que são o ó do borogodó, não. Os adjetivos das outras pessoas também são bons. A qualidade do seu cônjuge também é boa. Também é ótima. Não é só a sua, que é 10. Não. A do seu cônjuge também é boa. Então, precisamos valorizar e potencializar as coisas que são favoráveis nas outras pessoas, tá? E desmistificar que somente os nossos talentos e os nossos adjetivos são bons. Deu para você entender? Raiz. Existem pessoas que frutificam, que são uma bênção, mas se não tivesse a raiz, não seria nada. A raiz está lá escondida, ninguém vê, ninguém fala dela, só fala da doçura do fruto. Mas tudo veio da raiz. Às vezes, seu cônjuge não está em exposição, ele não, mas ele é a raiz do relacionamento. Ele é o fundamento do relacionamento. Então, nós precisamos valorizar as pessoas que estão conosco. Não opte por solidão em seu relacionamento. Está respondendo? Respondeu a primeira questão? Né? Continuando. O que cada um faz só gera revolta camuflada. Quem concorda com isso? Tudo que você faz sozinho, você fica revoltado no casamento. Se você sozinho cuida da área financeira, só você economiza, só você e vai, luta e aperta, e o outro esbanja, gera revolta. Se você é uma pessoa que só você educa, só você preocupa com a educação dos filhos, só você preocupa em ensinar, gera revolta. Você pode não dizer, mas gera revolta. E essa revolta vai sair para fora. De que forma? Hoje não. Hoje não. Amanhã também não. Semana que vem também não. Vai causando um distanciamento. Todas as áreas do seu relacionamento que você está sozinho, na edificação e na conclusão, gera revolta. Tá? Essa revolta está camuflada. Só você se preocupa com a reforma da casa, só você se preocupa com o andar da casa, o outro não está nem aí, gera revolta. Por isso a importância de se interessar nos interesses comuns. Cada um tem um interesse, é óbvio, nós somos pessoas individuais. Mas existe, o que faz um casamento são os interesses comuns. Existe interesse comum no seu relacionamento. E você precisa se preocupar com tal e não achar que o assunto é de pequena importância para o grande empresário, para o grande chefe, para o grande gerente, para o grande funcionário, para o grande pai. Não. Que o assunto não é pequeno para a grande mulher que tem muitas coisas na cabeça, que tem jornada tripla. Não. Todo o assunto em comum é importante e relevante. Diga amém. Por quê? Porque vocês têm assuntos dele, dela, e assuntos comuns. E esses assuntos precisam ser cuidados e bem tratados, porque esses assuntos são colunas no relacionamento de vocês. Seja até o botão lá do fogão que quebrou. Seja o rejunte seja assuntos pequenos e ínfimos. Deve ser tratado com delicadeza, com gentileza, porque são assuntos comuns. Se o patrão fala lá de uma lâmpada queimada, tem que trocar, porque o patrão falou, porque não sei o quê. A sua mulher fala de uma coisa quebrada, o seu marido fala de uma situação a ser... Nada, não acontece nada. É isso que é injusto. Isso que alguns crentes têm cometido. Sabe, esse dispensar de uma maneira total e uma economia muito má. As pessoas estão economizando muito mal, elas estão administrando muito mal. É tudo para o trabalho, tudo, chega em casa o bagacinho. Não, peraí. É isso que Deus quer realmente? Que você use no seu trabalho toda a sua mente, todo o espaço, coração, corpo. Chega em casa arrebentado, O que sobrou para a família? Nada. E como que a família vai se estabelecer? Como que ela vai ser edificada se não sobrou nada? Será que você não pode colocar menos o coração no trabalho? Pode. Será que você não pode ser um pouco mais técnico no seu trabalho e mais emocional dentro da casa? Pode.
Trabalho não precisa do coração, trabalho precisa de técnica. Mas por que as pessoas colocam o coração no trabalho? Pela idolatria, pelo apego, pelo amor ao dinheiro. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, todos os esforços, toda a genialidade, toda a paciência, toda a dinâmica, tudo para o trabalho. Ele sai do trabalho, é uma coisa impressionante. Ele está diante do gerente, diante do patrão, diante dos clientes assim. Ele virou as costas para ir para casa, e é ele e ela. Não, mas peraí. O melhor tem que ir para casa, não para o trabalho. O melhor é para a família. É isso que é injusto. Adão recebe o jardim do Éden, mas não recebe um jardim sem trabalho. Ele tinha que trabalhar. Ele tinha que exercitar. Só que ele precisava entender que ali morava a família dele, que a família dele era muito importante. Sua família é muito importante. Pastor, eu não sei, você precisa aprender a ser mais técnico no seu trabalho. Mais técnico, você pode ser mais técnico no seu trabalho. Trabalho só precisa de mãos e mente. Trabalho não pode ter seu coração, a não ser se você tiver apego, idolatria e amar o dinheiro. Aí o trabalho vai consumir você. Seu coração não pode, não deve estar no seu trabalho. Seu trabalho é físico, só cansaço físico. Por isso que algumas pessoas estão degringolando na área financeira, porque colocou o coração no trabalho, o trabalho mingua. O trabalho não foi feito para ter coração. Agora o que você precisa entender, que a sua família merece o melhor de você, mas se o seu melhor for parar no seu trabalho, não tem jeito, não tem como. Chegou em casa, apenas cansaço físico, apenas um pouco de cansaço mental. Seu coração está limpo, está gostoso. Não vê a hora de ver a esposa, não vê a hora de ver os filhos, não vê a hora de sentar na mesa, não vê a hora de bater papo, não vê a hora de conversar. Não, para com esse barulho. Não conversa comigo não, deixa, eu vou assistir televisão, vou relaxar, Não, peraí, que é isso? O que as pessoas estão fazendo com as famílias? O que as pessoas têm feito com os relacionamentos? Isso precisa ser mudado dentro dos lares e dentro das famílias. Pessoas precisam conversar. A solidão não é do quê? De quem? É de quem? Tem gente que gosta muito mais de escutar uma televisão do que o cônjuge, do que o barulho de criança. Barulho de criança é uma bênção. Você sabe por que as crianças fazem barulho irritativo? Sabe por quê? Porque elas já estão revoltadas. Toda criança que faz para irritar, ela já está revoltada. Ela já sabe que o lar dela não está adequado para ela e que ela irrita. Então ela vai gritar alto, ela vai falar alto, ela vai querer de todo jeito chamar atenção. Toda criança que irrita, que incomoda os pais, ela está incomodando porque ela quer falar. Só que ela não sabe falar, ela se expressa dessa maneira, né? Aí os pais mandam calar a boca, já bate, já põe de castigo, porque o castigo vai calar a criança. Bom, segundo ponto, segunda tarefa, explique a solidão do seu casamento. Em poucas palavras, escreva aí. Pastor, eu não tenho muita paciência. Meu cônjuge é solitário porque eu não tenho muita paciência. Então, ele sofre. Pastor, eu não sou misericordioso. Pastor, eu sou uma pessoa que tem muita coisa na minha cabeça. Terceira questão. Vamos lá. Por que há cobranças e não doação e ajuda? Por que há só cobrança? Qual foi a última vez que você disse para o seu cônjuge, vem aqui que eu vou te ajudar, olha aqui o que eu fiz, olha, eu já fiz, já fui à frente, já. Por que existe cobrança e não doação e ajuda? Responde aí. Você é um cônjuge apto para ajudar ou cobrar? Gente, tem gente que é muito insatisfeita. É ou não é? Tem vendedor de loja que quando atende cliente, sabe, né? Vai, meia hora para encontrar o que o cliente quer. Vamos falar de sapato, né? Esse machuca, esse aperta, esse tem correia, esse tem lá. Aí quando acha o que quer, tem a cor, não tem. Você já percebeu que existem pessoas que são muito insatisfeitas? Muito insatisfeitas. Nunca se satisfazem. Sempre está faltando alguma coisa. Mas você fez isso, mas você poderia ter feito aquilo, mas você poderia ter feito aquilo outro, mas você poderia ter feito aquilo outro. Nunca estão satisfeitas. Deixa eu olhar aqui o relógio.
Outra coisa, qual a participação de um cônjuge na formação do outro? Vou falar agora, né? Mas já vai pensando na resposta. Quais as ações de um cônjuge diante de Deus para que Deus o forme e quais você pratica? Vamos agora sobre uma cirurgia. Versículo de número 21. Vamos lá. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Diga assim, o seu cônjuge tem que ser um sono, não um pesadelo. Soninho gostoso, não um pesadelo. E este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Fez a cirurgia e fechou. Tá. Adão doou uma costela. Só que a mão foi de quem? Então, os dois trabalharam juntos para formar a mulher. Explica isso aí, esse meu raciocínio, para o seu irmão, para a sua irmã. Explica aí, raciocínio. Pastor, eu não entendi. Já falei. Os dois trabalharam juntos na formação dela. Quem tem que formar o marido ideal? Eu e Deus. Quem tem que formar a esposa ideal? Você e Deus. Adão doou costela. Deus doou toda a habilidade de formar uma mulher de uma parte de um osso. Quem que tem que formar o cônjuge? Cônjuge não nasce pronto. Pastor, olha, eu não gosto do meu cônjuge. Você está falando do que você não gosta do que você não fez. Você não gosta do que você não fez. Você tem que ter participação na formação do seu cônjuge. Pastora, mas eu já fiz. Tem que continuar fazendo. Mas não interessa quantos anos tem. Você não crê em Deus, você não crê que Deus muda, você não crê que Deus transforma, aleluia, Deus transforma. Adão doou costela. O que você tem doado para que o seu cônjuge mude? Seu cônjuge é nervoso. Só que ao invés de você, com a sua paciência, equilíbrio, inteligência, você transforma ele numa pessoa um pouco mais paciente, o nervosismo dele também te deixa nervoso, te deixa nervosa. Aí o que vai acontecer? Vai ser dois nervosos sair enrolando. E os filhinhos nervosinho e meio. É óbvio. As crianças vão o quê? Vão refletir o que tem dentro de casa. Adão doa a costela, mas as mãos são de Deus, mas a costela é de Adão. O Senhor, você fala assim, o Senhor muda o meu marido. Você fala, o Senhor muda a minha esposa. O Senhor fala, cadê a costela? Cadê? Cadê a doação de órgãos? Cadê? Cadê a doação? O homem doa a costela, a mulher doa o rim. Cadê a doação? Tem que ter doação. Se não tiver doação, não tem construção. As mãos são de Deus, mas a participação, a doação é sua. O material é você quem vai oferecer. Então você quer que o seu cônjuge seja mais maduro? Vai trabalhar para isso. Como que você faz para o seu cônjuge amadurecer? Começa a ensinar, todo dia põe ele sentadinho numa carteira e diga isso. Não. Comece a fingir que você é imatura junto com ele. Toda mudança se faz com adequação e adesão. Você não é nenhum pecado, você simplesmente vai entrar no jogo para tirá-lo de lá. Se você começar com cobrança, você é imaturo, você deveria ser mais responsável, você deveria, porque você pode ter um mentiroso, uma mentirosa perto de você que faz coisinhas fora de casa. E essas coisinhas fora de casa você não vai gostar, tá? Então o que você precisa entender é que você precisa abaixar-se um pouquinho de sua grande realeza, de seu trono, de potencial e toda. Abaixe-se e vá até a necessidade dele, faça com que ele acredite no seu amor, que realmente é verdadeiro, faça com que ela acredite no seu amor, tá? E aí, os dois juntos, você com a sua experiência, você com a sua habilidade, você vai provocar o crescimento. Agora, a acusação. Meu marido, minha esposa não é espiritual. Faça dele uma pessoa espiritual.
Saia de sua santíssima. Parece o Espírito Santo encarnado em pessoa. E sai dela. E começa. Amor, vamos orar? Não. O que você quer fazer então? Vamos assistir um filme? Vamos. Lá no filme você pega algumas partes. Olha isso, bem, não sei o que, olha isso. Abaixe, saia de sua... Senão você não constrói nada. Qual que é o tema da aula? Exercitando a responsabilidade do quê? De construir no outro o que você quer. O que você quer? Então você vai construir. Eu quero um marido mais educado. Eu quero uma esposa mais sensível. Construa. Construir dá trabalho. Onde é que você arruma alguém pronto? Fala para mim. Fala que o jovaiada na igreja vai tudo atrás. Onde existe essa fábrica? Pessoas não estão prontas quando se casam, nem quando continuam casadas, nem quando têm 34, 35, 40 anos. Elas continuam aprendendo e construindo um cônjuge perfeito? Não, ideal. Ideal. Às vezes o que é ideal para mim não é ideal para você. O ideal para você. Você vai construir um cônjuge ideal. E você precisa continuar construindo. Então, o que você fez... Quem não tem o cartãozinho? Todo mundo tem? Quem não tem? Então a irmã vai entregar aqui, para a Érica, entrega para a Érica. Érica, levanta a mão. Isso, quem não tem. O que você vai escrever nesse cartãozinho? Você vai escrever qual foi a sua... Todo mundo tem só o cartãozinho, é de mim para você. Qual foi a sua contribuição na melhoria pessoal do seu cônjuge? O que você contribuiu para ele melhorar como pessoa? Qual foi a sua contribuição? Quem perguntou? Qual foi a sua contribuição pessoal? O que você está contribuindo para a construção? Se até agora você ficou só apontando dedo, apontando dedo, apontando dedo, apontando... Porque não é. Vai se tornar, vai mudar, vai melhorar. Você não pode me rotular, porque eu tenho Deus. Você não tem o direito nunca de me rotular. Porque quando eu estiver viva, eu vou mudar, eu vou melhorar. Eu não posso te rotular. Você tem Deus. Entende? Nós não podemos rotular os nossos cônjuges. Nós temos que trabalhar na formação deles. Então eu quero ver os homens escrevendo e as mulheres escrevendo. Quem não tem caneta, levanta a mão que os irmãos também vão oferecer. Depois você devolve que nós vamos continuar usando. O que você contribuiu na construção pessoal do seu cônjuge? Quem não tem caneta, mão levantada. Construção pessoal do seu cônjuge. Na melhoria dele, desde que você se casou com ele mudou nisso, naquilo outro, na educação, agora guarda a toalha, não guardava. Ou então, ele era muito sisudo, muito rancoroso. Hoje ele é uma pessoa que sabe perdoar melhor. Ou então, ele era uma pessoa muito imatura, e muito isso, muito aquilo. Hoje ele é melhor. Ela era uma pessoa assim, meio insegura, e eu consegui fazer investimento pessoal. Ela é uma pessoa mais segura, mais centrada. Poxa vida, se você não conhecer o seu casamento, sou eu que vou conhecer? Papagaio. O meu já está escrito. Bem, eu quero que você escreva seu papelzinho, por favor. Eu sei o que você construiu em mim, mas eu quero ver se você sabe. E todas as mulheres sabem o que os homens construíram nelas, e todos os homens sabem o que as mulheres construíram neles. Mas é importante que você saiba o que você construiu, está construindo na sua esposa, e a mulher saiba o que vocês estão construindo no seu cônjuge. Isso é muito importante para todos nós, tá? Depois você vai entregar para ela, e vocês vão dividir, tá? Vão compactuar, vão conversar. Vocês precisam conversar, não é verdade? Conversar. Pastor, hoje é dia dos namorados, nós queremos fazer outra coisinha. Vamos fazer, vai fazer também. Terminar o culto mais cedo, vai para casa, né? Então, vamos lá. Está escrevendo? Todo mundo está escrevendo? Está escrevendo ou não está escrevendo? Enquanto vocês escrevem, deixa eu falar. Por que mulheres, quando elas se tornam inteligentes... Algumas situações, tá? Elas se tornam inteligentes, empreendedoras e arrogantes. Com isso, elas se tornam menos interessantes na cama.
Quem sabe quando nós falarmos sobre sexo, nós vamos falar sobre isso. O que os homens preferem que suas esposas mantenham? Homens gostam que suas mulheres amadureçam e cresçam, mas eles querem contar com aquela mulher que sabe ser menina, indefesa, carente e dependente. Todo homem busca na cama uma mulher que saiba ser insegura, indefesa e dependente. Vocês precisam aprender isso. Mulher totalitária absoluta se torna desinteressante para o seu cônjuge. Tá? Então é importante que vocês saibam disso. Todo mundo está escrevendo? Está escrevendo? Vamos analisar o seguinte. Adão doa a costela, mas as mãos são de Deus. Deus pode formar uma mulher para um homem para uma mulher. A mulher é um presente contínuo e não pode cair no comum. O homem é um presente contínuo e não pode cair no comum. Tá? Agora, o Senhor tomou o osso e cerrou, fechou a carne. Quando se fala de osso, se fala de força. Quando se fala de carne, se fala de sensibilidade, correto? A força que você coloca no seu casamento, ela é sustentável ou opressora? Responde para a pessoa que está ao seu lado. Tem gente que é forte para massacrar. Você é forte em algumas áreas no seu relacionamento. Essa força é opressora? Você oprime? Você desdenha? Você massacra? Ou a sua força é sustentável para carregar a fraqueza do outro? Você precisa prestar atenção nisso. São dois ingredientes necessários para o casamento: o osso e a carne, a força e a sensibilidade. Quando eu falo sensibilidade, eu não falo de fraqueza. Quando eu falo de sensibilidade, eu falo de flexibilidade. Sensibilidade, flexibilidade. Quando eu falo de sensibilidade, eu não falo de fraquezas, eu falo de flexibilidade. Então, a importância da força sustentável e não opressora. Ah, cala a boca, você não sabe de nada. Ah, você não entendeu? Não, mas como que isso é difícil para entender? Ah, eu nem converso com você sobre esse assunto, porque, peraí, a sua habilidade deve ser sustentável e não opressora. Não para desdenhar, não para descarregar, não para descaracterizar. Responde de novo, sua força é sustentável ou opressora? Isso se aplica também nos filhos. Mas estamos falando de cônjuge. Você precisa entender isso. Se a força tem que ser sustentável, não opressora. Hã? Às vezes não precisa nem falar, hein? A mulher só olha com aquele olhar reprovador assim. Está escrito, que idiota. Ela já está falando. Ela já está falando e ele já sabe o que ela está pensando. Ela só olha e faz assim. Não precisa falar. E também o homem. Então, você precisa entender. Se você é uma pessoa que sustenta a fraqueza do outro, porque é para isso que você serve, nós estamos falando de exercitando a responsabilidade, ou se você é uma pessoa que oprime o outro com a sua habilidade, com a sua força. Agora, se a sua força é um instrumento de Deus, ela não pode ser opressora ou destruidora, não. Ela tem que ser uma força sustentável. Terceira tarefa. Se não conseguir fazer agora, você termina em casa, mas é para fazer. Você assumiu o seu cônjuge, versículo 23, com todas as qualidades e defeitos? Ou até hoje ainda está apontando? Tem gente que é casada há 40 anos e está apontando defeito. O que você está fazendo? Não está mudando? Nós mudamos defeitos das pessoas com investimento. Ah, mas meu cônjuge é muito fraco, pastor. E você é o quê? É forte? Então vai lá e ensina ele a ser forte. De que maneira? Saia do seu pedestal, da poderosa, do poderoso, e vai lá ensinar. Ah, mas ele não aceita. Por que será que ele não aceita que você ensina ele? Porque você já chega como a dominadora, o dominador. Você vai fazer assim, assim, assim. Oh, peraí. Temos
temos que, para poder buscar uma adesão, uma simpatia, não oferecemos ameaça. Não ofereça ameaça ao seu cônjuge. Não ofereça ameaça ao seu cônjuge. Eu vou ter que parar por aqui, senão vou fazer mal feito. Tá? Vamos parar aqui, ó, no versículo 22, tá? Tá bom? Semana que vem nós continuamos com a tarefa do versículo 23, correto? Tá bom? Então tá. Vamos analisar o seguinte para nós fazermos a dinâmica. Presta atenção. Exercitando a responsabilidade. Principal, acabe com a solidão do seu casamento. Acabe com a solidão do seu relacionamento. Toda a barreira que existe entre vocês. Ela é mais espiritual, ele é mais inteligente, ela é mais, ele é mais. Para com isso. Vocês dois são uma só carne. A partir de hoje você tem que entender que é doação. O que falta nela tem em você, vai doar. O que falta nele tem em você, vai doar. Sem ameaça, sem agressão, sem nada disso. Viu? Tá bom?